Eu estou muito feliz em saber que você está interessada em saber como fazer e vender bolos caseiros sem glúten e sem lactose perfeitos que ficam tão bons quanto os tradicionais. Na aula de hoje você vai aprender na prática como fazer o seu primeiro bolo formigueiro na versão sem glúten e sem lactose num formato pronto para venda. Tenho certeza que você vai se apaixonar por este bolo e ele vai virar um sucesso de vendas. Fique comigo e preste atenção, pois agora eu vou disponibilizar uma aula com o passo a passo da receita do bolo formigueiro. E este não é um bolo formigueiro comum, ele tem um toque especial de amendoim que deixa o bolo muito mais interessante e que com certeza vai ser um campeão de vendas. Este é aquele bolo que remete à nossa infância, é super macio e tem gostinho de casa de vó. É perfeito para a hora do cafezinho e todo mundo vai amar. E não precisa se preocupar com a receita. Presta atenção apenas no método. Você vai ver como é simples preparar um bolo formigueiro maravilhoso. Depois da aula, você pode baixar um PDF que vai estar aqui abaixo com a receita escrita completa, com todas as minhas dicas e instruções. Vamos começar? Então a gente vai começar untando a forma, né, com um pouco de papel aqui num guardanapinho. E aí você vai passar em toda a lateral da forma, na parte de baixo e também na parte central. Unta bem, enquanto isso você tem que lembrar que o seu forno tem que estar aquecendo a 180 graus, porque o bolo precisa entrar no forno aquecido. Depois de passar o óleo na forma, a gente vai então polvilhar com um pouco de farinha de arroz. Eu gosto de começar assim com a peneira, e aqui na parte do cone. E aí é só bater assim, ó, pra farinha grudar nas laterais da forma. E o excesso você vai colocar na segunda forma. Só bater bem e depois tirar o excesso. Então aqui em uma bacia você vai misturar os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha de arroz, o amido de milho, a goma xantana, que deve ser medida assim, ó, na colher de medida nivelada. Aqui tem o granulado. Aqui vale lembrar que o granulado normalmente é um produto sem glúten e sem leite, mas vale a pena você olhar na embalagem, né? Então a grande maioria deles não tem glúten e nem leite, mas dá uma olhadinha. E também temos aqui o amendoim picadinho, que eu nem descasquei, eu não me importo com essas casquinhas, elas não amargam, elas dão uma coloraçãozinha para o bolo. E aí é só colocar o amendoim aqui. Agora a gente vai misturar para formar um mix de farinhas com o granulado e com o amendoim. E aí depois de misturar bem, a gente vai adicionar os ingredientes molhados aqui nessa mistura. Só misturar aqui rapidinho. Então, no liquidificador, você vai adicionar os ovos. Lembra de raspar bem aqui a travessa. Você vai adicionar também o leite de coco. E aqui, mais uma vez, precisa raspar tudinho. Usa sempre a espátula de silicone, né, o pão duro, para não deixar nada, não perder nenhum ingrediente. O açúcar demerara, o óleo, raspa bem aqui, e aqui também amendoim torrado, não precisa tirar a casquinha. Aqui na leitura complementar tem um vídeo onde eu ensino a torrar o amendoim no micro-ondas, então é super fácil, assim é mais econômico, então é só colocar aqui no liquidificador. E uma pitada de sal que vai realçar os sabores. Agora é só tampar o liquidificador e bater bem. Lembrando que você sempre tem que passar a espátula aqui no liquidificador, nas laterais, que normalmente fica um açúcar grudado, às vezes fica um pouco de ovo. Então passa bem a espátula e aí agora você vai bater até processar e liquidificar por completo o amendoim na massa.
Então agora, depois de mais ou menos 2, 3 minutinhos batendo, ó, fica uma massa bem lisa. Você pode perceber que desmancha o amendoim dentro da massa, né? Ele fica imperceptível praticamente. E aí agora é só adicionar sobre os ingredientes secos. Então coloca por cima da massa, né, dos secos misturados, raspa bem o liquidificador para não deixar nada aqui dentro do liquidificador. Cada grama é importante para a mistura. Aí agora você vai começar mexendo com o batedor de arames. Só começar assim. E aí, para garantir que tudo vai se misturar direitinho, você tem que passar nas laterais aqui, ó, e por baixo assim também, ó, para soltar os secos que ficam grudados na bacia. Então passa assim, ó, para soltar com a espátula. Sempre fica um pouquinho. E aí agora sim você vai misturar novamente com o batedor de arames. Aqui você pode perceber que a massa dá uma encorpada, porque essa aqui é uma massa com goma xantana, né? Então ela dá uma encorpada. Ó, prontinho. Já tá bem misturada. Olha a textura. E aí agora a gente vai finalizar com fermento em pó. Essa é a textura da massa. Então você sempre vai polvilhar o fermento em pó na massa, para garantir que não tem nenhum gruminho. E aí é só mexer aqui rapidamente, para incorporar o fermento na mistura. Rapidinho. Isso. Prontinho. Então agora você vai transferir a massa para a forma, vai colocar um pouquinho na primeira forma. Aí você vai passar para a segunda forma. E assim você vai dividindo a massa. Se por acaso você botar mais em uma, é só tirar um pouquinho com a colher. E aí você vai raspando com a espátula para não perder nada da massa na bacia. Então depois de colocar na forma é só dar uma batidinha. E agora levar para assar. Então agora, depois de mais ou menos 40 minutos, vamos tirar aqui o bolo do forno, vamos fazer o teste do palito. Saiu limpinho. Vamos ver o próximo. Prontinho, agora é só esperar esfriar. Então você sempre precisa esperar o bolo esfriar antes de tirar ele da forma, pelo menos 20, 30 minutos, para garantir que ele vai realmente estar bem cozidinho, porque enquanto ele esfria aqui, ele ainda está terminando de cozinhar. E aí o que acontece? Se você tentar tirar o bolo quente, também ele pode quebrar e aí vai estragar tudo. Então é melhor esperar esfriar. Então agora que o bolo já esfriou, eu vou passar uma faquinha na lateral da forma. Aí você passa também aqui, ó, na parte central, para garantir que ele vai desgrudar, né, melhor. Lembrando que essa faquinha aqui é uma faquinha lisa, né, sem serra. E aí agora é só colocar aqui um prato por cima, virar o bolo, dar uma chacoalhadinha. Que bolo mais lindo! Tá lindo esse bolo. Vou tirar o outro agora. Mais uma vez, passa a faquinha na lateral da forma. Passa aqui na parte central. E aí, esse aqui a gente já vai colocar dentro da forminha, né? Então, vira aqui. Dá uma chacoalhadinha. Olha só que bolo lindo. Tá prontinho esse aqui para vender, só colocar a tampa. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço para você ver como o bolo ficou por dentro. Lembrando sempre de usar uma faca de serra, fale isso também para o seu cliente. Então vou tirar um pedacinho aqui, ó. Ai, olha que bolo mais lindinho. Olha só, super macio, gostoso. Essa partezinha aqui, ó, que tá um pouquinho branquinho, é a parte do amendoim, né? Então tem a parte do amendoim e tem a parte aqui também do granulado, né? Ó, tá vendo? Cortar mais um pedaço aqui.
Olha só, é um bolo super, super fofinho. Uma textura bem gostosa. Vou partir ao meio aqui para você ver. Olha só. Super macio e gostoso. Olha. Não é um bolo que se desmancha. Você viu como é simples fazer bolo sem glúten e sem lactose? O bolo fica com uma textura maravilhosa e o sabor, então, nem se fala. Ah, e se você acha que é caro começar uma produção de bolos, saiba que as minhas receitas de bolos sem glúten e sem lactose não precisam de equipamentos caros e sofisticados. Você viu no vídeo que eu faço tudo aqui da minha cozinha, com um forno comum, um liquidificador e não precisa nem de batedeira. Eu vou te contar um segredo. Esta receita que você acabou de ver é uma receita exclusiva do meu curso de bolos lucrativos sem glúten e sem lactose. O curso online de bolos lucrativos é um treinamento completo que eu criei para te ajudar a começar do zero e montar a sua produção direto da sua cozinha, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na vida. São aulas gravadas em vídeo com passo a passo detalhado, apostila de receitas, ficha técnica para você calcular o valor do custo dos bolos e também o valor de vendas e tudo o que você precisa para começar no caminho certo, sem erros e desperdícios. Lembre-se que aqui abaixo do vídeo você pode baixar o PDF desta aula com as minhas dicas e o passo a passo da receita. Ah, e se você ainda não me segue no YouTube e no Instagram, aqui abaixo do vídeo você encontra um link para você poder clicar e assim me acompanhar. Assim você vai poder aproveitar sempre todas as minhas dicas e novidades. Tchau!